Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, Pastor Sérgio Raimundo da Silva. E hoje eu quero trazer um assunto aqui muito polêmico, mas muito também discutido. É polêmico porque as pessoas não chegam a um resultado final. É difícil, né? Mas eu quero falar sobre Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando a Bíblia diz assim: havia gigante na terra e também depois, olha, havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus, aqui no caso os anjos, se materializaram, né, tomaram uma forma teofânica e se casaram, se uniram. Na verdade, não se casaram, né? Na verdade, cometeram aí o ato de violência sexual, poligamia, cataram para si mulheres de todas quantas eles achavam bonitas e cada um falou, tinha 10, 15, 20, 30, 40 mulheres. E aí houve o pecado da miscigenação, ou seja, o DNA divino, né, angelical, sobrenatural, com o DNA biológico humano, DNA humano. Houve aí uma miscigenação, uma união. E por isso que virou aquela filosofia antiga da Grécia, os deuses, semideuses, Hércules e tantos outros nomes aí que vocês conhecem, tá? Não é sobre isso que eu quero falar, sobre o panteão de deuses da Grécia, lá no Monte Olimpo, não é sobre isso. É sobre os gigantes. Todos nós sabemos que quando Deus criou o homem, Deus calibrou o homem dentro do número 6, tá certo? Quando você pega o alfabeto hebraico, a primeira letra Aleph, a segunda Beit, Gimel, né? Depois nós temos a quarta palavra Dalit, que quer dizer porta, tá? Nós temos a quinta palavra Re, correto? E nós temos a sexta palavra Vav, 6, quer dizer conexão, conexão. Então nós temos aí no alfabeto hebraico essas 4 letras aí que encabeçam Aleph, Beit, Gimel e Dalit. Quarta letra, que quer dizer porta. Aí você vai me dizer, o que tem a ver com isso? Quinto, Re. Sexta, Vav, conexão. A palavra hebraica para número 6 é uma conexão. Já a palavra refixação, fixa. A palavra Gimel, prosperidade. A palavra Aleph é o princípio de tudo, é a construção de tudo. Então, quando nós olhamos para esse contexto, também não é sobre isso que eu quero falar, sobre a gematria hebraica, mas nós vamos ver que o homem foi calibrado pelo número 6, sendo o número 6 o número da perfeição humana. O número 6, ele é o número da perfeição humana, ele foi o número da perfeição humana porque Deus criou o homem no 6º dia. No 6º dia também Deus criou a mulher, só que o homem foi feito do pó da terra e a mulher, ela foi feita do DNA, do código genético da costela do homem. Então, o homem foi soprado, a mulher não foi soprada, a mulher foi criada do interior do homem. Até aí está tudo certo, até aí está tudo bem para nós. Bom, queridos, mas e os gigantes? Se Deus calibrou o homem pelo número 6, está claro que Deus usou esse número, essa conexão, e criou Adão com 6 metros de altura. Exatamente, era um gigante de 6 metros de altura. 6 metros de altura. Adão foi um gigante calibrado pelo número 6. 6 metros de altura. E ali você vai ver que ele tinha 6% de sabedoria, é a plenitude perfeita para ele. Seu número é o 666, foi a primeira senha codificada para ele, nome, crédito e honra.
Isso está alinhado com a exegese, a aplicação do texto de aos Hebreus, capítulo 2, versículo 7, que vai nos dizer e que nos diz, que nos ensina que o homem foi feito um pouco menor que os anjos, porém de honra e glória foi coroado. O número 6 teve também a ver não só com a sabedoria, com a inteligência, com a ciência, com a arquitetura, com a inteligência, com a construção, com as ideologias. Não. O número 6 foi perfeito em tudo, tanto que ele teve também a ver com o processamento cardíaco, 60 batidas por minuto do coração. O número 6, ele é o dígito da conexão, da perfeição do corpo, da alma e do espírito humano. Então, nós temos aí a tricotomia. A tricotomia, que quer dizer o corpo, que é justamente o Gufradan, o corpo humano, com a alma e o espírito, soprado por Deus. Este espírito, ele é um ser eterno, antimatéria, que habita dentro da matéria que tem a vida biológica. Então, o número 6, ele calibra o universo. Ele calibra tudo. Deus calibrou tudo pelo número 6, coisas que muitas pessoas não conseguem entender. E o homem foi calibrado na altura de 6 metros. Então, calibrado com 6 metros de altura, esse ser gigantesco, Adão, ele é a primeira geração. E a Bíblia diz que ele gerou um filho à sua imagem, chamado Sete. E Sete, por sua vez, também, por ser imagem e semelhança de Adão, era um gigante de 6 metros. Depois veio Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé é a 10ª geração, é aqui que eu quero chegar. Noé, ele é a 10ª geração. Quando nós olhamos para o Gênesis, o Bereshit, capítulo 6, versículo 4, que havia gigantes na terra, vírgula, esses gigantes são gigantes humanos que Deus criou, ou seja, esses aí vêm do código genético do DNA adâmico, exatamente isso. Então, de Adão até Noé, Noé tinha 6 metros de altura. Os filhos de Noé também eram gigantes. Por serem filhos, acredito que ainda em fase até de crescimento, mas vamos supor aí que tivesse 4 metros, 5 metros, que são os filhos, mas os homens naquela época eram calibrados pelo número 6. Então Noé era gigante. As 4 mulheres eram gigantes. E os 3 filhos eram gigantes. Sem, Cã, Jafé, de estatura gigantes. As mulheres gigantes, a esposa de Noé e as 3 mulheres filhas de seus filhos, suas noras. Esses 8 seres, eles vêm da carga genética do DNA, já da primeira geração adâmica. Está dentro da cadeia temática, narrativa, histórica, biológica, genética. Um gerando o outro, a imagem e semelhança. Então, tanto na altura, na ciência, na sabedoria, são seres totalmente capacitados de inteligência, de construção, de arquitetura. Não vai muito longe, nós vamos descobrir a metalurgia, em Gênesis capítulo 4, versículo 22, nós vamos descobrir ali Tubal-Caim, mestre no cobre e mestre no ferro. Ali já está a metalúrgica, o desenvolvimento. Nós temos aí não só o Tubal-Caim, mas temos Jabal, temos Jubal, homens que já eram mestres de órgãos, instrumentos musicais. E você sabe muito bem, querida, que para você dominar a arte da música, da melodia, das cordas, do som, do toque, da harmonia musical, você tem que conhecer as notas, eles já sabiam disso.
Então você vê que o homem veio com o Kéter, coroa da sabedoria, inteligência. O homem veio de uma forma muito perfeita, tudo calibrado dentro do número 6 para a glória de Deus. Na ciência, no conhecimento, na inteligência, nas obras, né? A arquitetologia. E o homem, ele veio totalmente perfeito, foi calibrado pelo número 6, tanto na ciência, na inteligência, na sabedoria, na altura. Quando nós chegamos então em Noé, quando nós entramos em Noé, aí vem isso. Quando se fala que Deus falou para ele fazer a arca pela medida dos côvados, entenda que aqueles côvados primitivos da 10ª geração de Adão até Noé, não eram os côvados ou covados de homens de 1,70 m a 2 metros de altura. Não. Os metros ali eram de seres de 6 metros de altura, de 5 metros de altura, pessoas gigantes. Você vai me dizer, mas pastor, e os gigantes, os nefilins? E os filhos de Anak? Calma, eu vou te explicar. É simples. Quando Noé e sua família, 8 pessoas entram naquela arca, eles transportam, isso é pós-dilúvio agora, eles vão transportar para o outro lado, quando eles saírem daquela arca, eles são o quê? A 10ª geração da primeira geração adâmica, em altura, calibrados pelo número 6. Quando eles descem ali o governo humano dado a Noé, eles vão gerar filhos e filhas dentro do mesmo padrão deles, a imagem e semelhança deles, pessoas altas. Só que foi em Noé, no capítulo 6 de Gênesis, que o Senhor Deus vai reduzir o homem para 120 anos. Então, Deus ele vai dizer o quê? O homem vai viver somente 120 anos. Não vai passar disso. Só que Noé viveu 950 anos, Sem viveu 600 anos. Isso significa o quê? Que a última geração, né, genética, biológica, o DNA de seres altos, calibrados pelo número 6, estava com Noé. Noé, ele traz esse DNA. Noé, ele traz consigo, tá certo? Esse poder de fazer seres humanos à imagem e semelhança deles. Não só o Noé, como Sem, Cã, Jafé. E aquelas mulheres altas, ou seja, quando eles começaram a multiplicar-se sobre a terra pós-dilúvio, as meninas que nasciam, os bebês de femininos e masculinos, não eram pessoas de 2 metros de altura, 3 metros de altura. Excediam a isso, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Só que já havia uma redução por Deus. E a tendência era uma ordem decrescente. Como assim uma ordem decrescente? O homem tinha que bater até os 120 anos. Então Noé, ele morreu com 950 anos dentro da longevidade pré-diluviana. Antes do dilúvio, ele tinha o código genético de gigante. Os filhos tinham o código genético de gigantes, o DNA de gigantes, a corrente sanguínea dos gigantes. E as pessoas estão fazendo uma maior confusão. Só que quando Noé desce daquela arca, eles vão começar a se multiplicar, eles vão começar a gerar pessoas, eles vêm na força da genética, da biologia da sua época. E eles vêm vindo. Tanto que você vai notar que ele morre com 950 anos, 100 com 600 anos. Quando nós chegamos em Terá, o pai de Abraão já vai viver 205 anos. Quando chegamos em Abraão já morre com 175 anos. Quando você chega em José, 110 anos. Você vai chegar em Moisés, 120 anos. Ao limite chegou aí. E o homem vem até o salmista dizer, e aí vai de 70, já é canseiro, enfado, até chegar ao nanismo, ao homem anão. Vê a redução? Vê a redução? Como o homem, no Matusalém, 969 anos, quando Deus fala para 120 anos, Deus aí reduz a massa humana em 849. É só você pegar 969 anos, tá certo? E você vai pegar e vai diminuir
Você vai fazer a conta. 969 anos para o homem ser reduzido a 120 anos, são 849 anos a menos a redução. Então, quando surgem os filhos dos anjos caídos, que se chamam pela história das pessoas, os nefilins, os anaquins e não sei o quê, preste bem atenção numa coisa. Houve um reset na humanidade. Esse reset significa que o dilúvio veio e o dilúvio acabou com os filhos dos gigantes. Muitos foram cobertos pelas águas, petrificados, e os pais foram aprisionados em trevas até o dia do juízo final. Então, nesse reset, os anjos foram aprisionados em trevas, como diz as Escrituras na Epístola de Judas, os filhos deles foram petrificados. Aí você fala, pastor, mas eles aparecem depois do dilúvio. O que aparece ali é justamente os filhos do governo humano de Noé, os filhos de Sem, Cã, Jafé. O que aparece ali é uma população que vai se multiplicar sobre a terra com o mesmo sangue, com o mesmo DNA. Então, chegamos em Og, rei do Bazã, por exemplo, tem 4 metros, 5 metros de altura. Golias, 3 metros de altura. Nós encontramos homens aí com 2,70 metros de altura, 2,5 metros de altura, 2,20 metros de altura. Jogadores de basquete aí, 2,15 metros, 2,10 metros. São gigantes para nós, que temos 1,70 metros, 1,80 metros. Mas o Adão foi feito com o calibre do número 6 dentro da perfeição humana. Só que nome, crédito, essa senha 666 que dá essa origem humana, por exemplo, para você entender o que eu quero falar, Jesus ele veio na sexta dispensação. A diferença de idade entre Jesus e João Batista era o quê? 6 meses. Certo? O homem foi feito dentro do número 6, Jesus tinha que ver dentro do número 6 também. Adão, o perfeito, calibrado pelo número 6, e o segundo Adão, Jesus Cristo, também teria que vir dentro do mesmo código genético da sexta dispensação, no sexto mês, voltará no sexto selo. Não tem como as pessoas ficarem aí brigando, se matando. Então, esses gigantes, eles vieram da descendência, da geração dos filhos de Noé, e a cada vez mais reduzindo até chegar nos 120 anos. Tem gente que fala que Noé levou 120 anos para poder construir a arca. Não, ele levou 100 anos. Ele tinha 500. Com 100 anos ele construiu a arca. Ficou um ano dentro daquela arca. No ano 601 ele sai da arca. E ele vai viver ainda mais 350 anos. Morreu com 950. Olha aí, ele é da geração pré-diluviana. Você entende? Você compreende isso daí? Então nós temos que ver que esses nefilins, que esses gigantes aí, ele vem de uma corrente sanguínea, já da era dos filhos de Noé. Aquela arca, ela não pode ser equacionada pelos metros que nos ensinam. Não pode, porque os metros ali eram diferentes dos metros de um homem. A metrologia, a metragem ali é diferente de um homem de 2 metros de altura, de um homem de 1,70 metros de altura. Quando Moisés escreve, Gênesis é 2.500 anos depois. Então, o côvado ele tem que ser equacionado pela primeira geração adâmica. Depois, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Noé, ele então, podemos dizer que aqueles 8 seres que estavam dentro da arca, aquela arca era gigante. Ela era maior do que você possa imaginar. Hoje nós equacionamos a arca por 150 metros de comprimento, pelos côvados de 44 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, mas não é. A arca foi feita pelo côvado dos gigantes, de pessoas de 6 metros de altura, de pessoas de altura elevada. Então, o metro ali
era superior ao 1 metro de hoje. 1 metro de gigante não pode ser o mesmo 1 metro da geração de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe para você entender melhor o que eu estou dizendo, que os gigantes foram se espalhando, são pessoas que foram recebendo o renovo genético, foram nascendo dentro da genética do governo humano que pertence a Noé, aos filhos de Noé. Eles foram se espalhando e cada um foi para o seu setor. Então era normal nascer pessoas com 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2,80 metros, que ainda fazia parte, estavam então em ordem decrescente. Chegando o homem até, vamos dizer aí, chegando até o Zaqueu, né, que nasceu com nanismo. Então a palavra de Deus se cumpriu e o homem ficou estagnado, travado em 120 anos. Então, nós olhamos que ainda existem gigantes por aí em toda a terra. Pessoas de 2,5 metros, para quem tem 1,70 m, 1,80 m, é gigante. Quem tem 2 metros, enquanto o camarada com 2,70 m, 2,80 m, é gigante. Então, os gigantes ali, não é que os anjos se reencarnaram e aquela coisa, não tem nada a ver. Tudo faz parte do DNA de 8 pessoas que ainda estavam dentro de uma arca, que saíram daquela arca e foram povoar a terra dentro da genética daquilo que eles eram, da geração adâmica, tá bom? Espero que você tenha compreendido e possa isso solucionar dúvidas, possa solucionar coisas que estão na sua cabeça, porque são muitas informações. Não tem nada a ver com gigantes que vieram depois, pegaram carona na arca, que não sei o quê, nada a ver, é tudo baboseira, tá? Se trata que Noé e seus filhos e suas noras eram seres de alta estatura e foram gerando a terra, povoando a terra com o mesmo sangue. E foram, assim Deus foi reduzindo a massa humana e chegamos no que chegamos. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.